Por que eu devo cuidar do meu corpo? Se tem tantas coisas mais importantes, mais espirituais, por que eu tenho que me preocupar com isso? Se tem tantas pessoas precisando do que comer, do que vestir, da minha oração, que tem tantas pessoas necessitando de coisas mais urgentes, por que eu devo perder tempo cuidando do meu corpo? Parece até egoísta, né? Parece até egoísmo a gente falar sobre o cuidado com o corpo quando a gente vê tanta necessidade, tantas coisas para ser feita. Sim, sempre vai ter muita necessidade, sempre vai ter muita coisa para fazer. Mas isso não significa que eu e você devemos negligenciar aquilo que é nossa obrigação, porque tem uma demanda muito grande. Cuidar do nosso corpo também é algo que nós precisamos fazer. É uma obrigação nossa, é um dever nosso. E nós vamos hoje falar sobre isso. Entender o porquê. O porquê eu devo. Por que eu preciso. Por que é importante eu cuidar do meu corpo. Eu quero começar com o primeiro ponto falando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sim. Lá em 1 Coríntios, eu quero ler o versículo para não ficar nas minhas palavras. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, nos diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, não é nosso, porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e o vosso espírito, os quais são de Deus. O seu corpo, o seu espírito não pertence mais a você. Pertence ao Senhor, pertence a Deus. Quando é algo nosso, nós podemos decidir, escolher se queremos cuidar, se não queremos, se queremos ser relaxados ou não, mas quando pertence a Deus, nós precisamos ter zelo e cuidado. E a palavra nos garante que o corpo já não é mais nosso, mas é templo do Espírito Santo. E o corpo agora é dele. Tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito pertence a Deus. Foi comprado por Cristo. Quando você aceitou e você entregou sua vida a Deus como Ele único, suficiente Senhor e Salvador, você entregou seu corpo. Agora você não tem mais que escolher se deve ou não cuidar. Você tem que cuidar. Porque é algo, propriedade, que não é sua, mais propriedade do Senhor. E tudo que é aquilo que é dele. E ele confia a mim e a você a cuidar, nós devemos cuidar. E nós devemos entregar para ele um lugar habitável. O lugar que você mora hoje, a sua casa, é um lugar habitável. É um lugar limpo. É um lugar ao qual está cuidado. Está sendo mantido limpo, organizado. Dentro daquilo que você tem condições agora, o seu melhor dentro das suas condições, está sendo um lugar habitável. Você consegue habitar nesse lugar? Você consegue ter um conforto? Porque está limpo, porque está cheiroso, está bem cuidado? É isso que o Espírito Santo quer. É isso que ele almeja, de desfrutar da matéria do corpo que ele habita, do templo que ele habita. Ele quer uma casa habitável. Ele quer uma casa limpa, organizada. Uma casa cheirosa e bem cuidada. E muitas das vezes a gente negligencia isso por parecer não ser espiritual, por parecer ser irrelevante, por parecer ser algo que eu posso escolher, tem coisas mais importantes. Tudo é importante e nós temos que ter equilíbrio em todas as coisas. Nós precisamos entender o que é importante para Deus e cuidar disso da maneira que tem que ser cuidado, da maneira que tem que ser zelado. Então, o primeiro, o princípio de tudo, o meu corpo é templo do Espírito. O meu corpo é propriedade de Deus. E eu tenho que cuidar de tudo que pertence a Ele. E Ele é um pouquinho exigente. Vamos ler lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e oro a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso! Ele quer encontrar corpo, alma e espírito irrepreensível.
Irrepreensível quer dizer que está tudo em ordem, está tudo arrumado, está tudo perfeitamente conservado. Como que você tem cuidado, mantido o templo dele para quando ele voltar, para quando ele vir requerer, quando ele vir buscar, o que você vai apresentar para ele? O que você vai apresentar para o Senhor? Um corpo irrepreensível? Um corpo bem cuidado, zelado? Ou um corpo simplesmente desleixado? E aí? O terceiro ponto que eu quero deixar aqui, o primeiro ponto nós falamos que o corpo é o templo do Espírito Santo. Né? O segundo, que Deus vai vir buscar o corpo, alma e espírito irrepreensível. E o terceiro ponto é que o nosso corpo também comunica. E ele comunica o Deus que servimos. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que nos reconciliou com Deus. Nós somos os embaixadores de Cristo. Nós somos os representantes de Cristo. Nós somos aquele que estamos levando as boas novas para aqueles que ainda não conhecem. O representante, o embaixador, na categoria de hierarquia, ele é o maior para representar um estado, para representar o país. E você acha que ele, como representante do país ou do estado que seja, até mesmo de uma cidade, ele vai representar? Você acha que ele vai de qualquer jeito? Você acha que ele vai se apresentar de qualquer jeito? Por mais que a gente fale que a gente não tem que julgar pela aparência, as pessoas vão julgar pela aparência. O primeiro contato é a aparência. E você, como uma boa comunicadora, um bom comunicador, precisa estar apresentável para apresentar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, apresentar um reino de ordem e decência, um reino limpo, um reino organizado. Porque nós que conhecemos o nosso Deus, sabemos que desde o início, tudo que ele fez foi com muita ordem, zelo, perfeição, cuidado. Ele gosta de as coisas bonitas, belas, arrumadas. Aí talvez você fale assim, mas Jesus não tinha uma boa aparência. Não, vamos trazer um contexto daquela época para um contexto da nossa época. Vamos olhar o que temos nas nossas mãos. Naquela época tinha shampoo, não sei nem como que eles faziam para lavar um cabelo, para escovar os dentes. Mas eu e você temos esse acesso. Eu e você sabemos como lavar um cabelo. Eu e você sabemos como escovar os dentes, lavar o rosto. Porque eu sei que, ao mesmo tempo que a gente vem identificando que a gente precisa da mudança, que a gente precisa comunicar bem, a gente começa a trazer aquilo que nós não temos. A gente começa a trazer as nossas debilidades. Aquilo que é minha escassez não permite que eu tenha, a gente começa a colocar como desculpa. Não, mas a gente está falando de ser zeloso, de ser perfeito, dentro daquilo que temos. Porque o Senhor não vai te cobrar algo que você não tem. Ele vai cobrar algo que você tinha acesso, mas você deixou de acessar. Por deixar de lado, por ser negligente, por ser descuidado, por ser desleixado e não cuidar. Partindo do princípio que você já entendeu o porquê você precisa cuidar do seu corpo, partindo desse princípio que você já sabe o que deve fazer e por que deve fazer, que já não é mais uma escolha, uma decisão sua, mas é um princípio, é uma obrigação, algo que você tem que colocar os seus olhos nisso e entender que é importante, que tem uma importância, uma relevância, porque não adianta eu focar só no espiritual se eu deixar o outro lado, porque Deus vai vir buscar o quê? Corpo, alma e espírito irrepreensível. Então, se eu faço uma parte, sou boa numa parte, na outra eu negligencio, porque eu acho que é menos importante, não, aqui o Senhor Jesus não está colocando um nível de o que é mais importante e menos importante. Aqui é tudo interligado e tudo vai ser cobrado, tem que estar tudo organizado. Então a gente não tem que ter falha, tem que ser tudo irrepreensível. Então, partindo desse princípio que você já entendeu o porquê que você deve e o valor que tem de você cuidar do seu corpo, que você precisa, não é porque tem algo que você julga ser mais importante do que isso, que você vai deixar isso de lado, é algo que você precisa fazer. E partindo que você entendeu isso, como que eu vou começar? Por onde eu vou começar?
O que que eu vou começar a fazer para colocar isso em prática? Em primeiro lugar, observando as suas atitudes. Você precisa parar para se analisar. Como que eu estou cuidando do meu corpo? O que que eu estou fazendo com o meu corpo? E eu quero começar pelo princípio primeiro do interior, para depois vir para o exterior. O interior, como que você tem cuidado do seu corpo? Eu quero que você passe, observe um pouquinho, para um pouquinho para observar como que está a sua ida ao médico. Seus exames estão em dia? Tá tudo bem organizadinho? Tá tudo direitinho? Começa por esse princípio. Há quanto tempo você não faz uma consulta? Há quanto tempo você não faz exames? Verônica, tá caro. Ah, Verônica, médico tá difícil. Ainda que você leve 3 meses para uma consulta no SUS, 6 meses para fazer um exame, esse tempo vai passar. E é melhor ele passar você tendo tudo agendado e fazendo do que simplesmente passar e você não ter feito nada. Então, vamos acabar com as desculpas. Então, vamos lá. Exames em dias. Vê o que precisa ser feito. Se você está cuidando realmente da sua saúde, daquilo que você sabe que você precisa melhorar para que a sua saúde seja melhor. Isso é responsabilidade sua. Isso é algo que eu e você precisamos fazer. Verônica, mas Deus cura? Sim, Deus cura. Mas quando a gente olha para o contexto da palavra, de quando ele chegava para curar, as pessoas já tinham tentado de toda que é forma, ou era coisas que não tinha jeito, não tinha cura. Então ele entrava com a cura. Ele ia de encontro com pessoas que estavam ali tentando aquela cura há anos, fazendo tudo que podia. Só que às vezes eu e você não fazemos nada que está no nosso alcance e simplesmente só quer que Deus venha e cura. Tem acessos que ele já nos deu. Tem os médicos que ele já capacitou. A gente não está diminuindo o poder de Deus. Pelo contrário, estamos reconhecendo que ele deu sabedoria ao homem para nos auxiliar, para nos ajudar. Então, são os recursos que precisamos acessar. Então, não podemos ficar com a desculpa. Não temos desculpa. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, observar como que tá os exames, a minha rotina, como é que tá o meu sono. A gente sabe que é muito importante para o nosso corpo, para, né, restauração de tantas as coisas. É o sono, como que a gente tem dormido, as horas, como a gente tem prestado atenção no nosso sono. Então, presta atenção como que tá a sua noite de sono. A sua alimentação, presta atenção na sua alimentação. Presta atenção o que você está ingerindo. Se está te nutrindo, se está te fortalecendo, se está só, entendeu? Eu não queria usar essa palavra, mas eu vou usar, talvez, inflamando o seu corpo. Tá adoecendo o seu corpo, seria, acho que a palavra melhor. Aquilo que está adoecendo o seu corpo, será que você está ingerindo mais o que está adoecendo, o que está nutrindo? Ah, mas é tão prazeroso. É, mas a gente não vive por prazer, a gente tem consciência daquilo que a gente precisa. Nós somos adultas e nós precisamos entender que precisamos nutrir o nosso corpo. Nós não precisamos adoecer o nosso corpo com uma má alimentação. Então precisamos prestar atenção. Tem outras coisas que podem nos trazer prazer. Tem outras coisas que vai trazer muito mais alegria do que aquele doce, do que... Não que você não possa comer, mas às vezes você só tá ingerindo isso. Então ele não está nutrindo. Então, em primeiro lugar, a comida é para nutrir, fortalecer o nosso corpo. Hidratação, água, né? Talvez no calor que tá fazendo no Rio de Janeiro você tenha bebido bastante água, mas isso tem que ser um hábito. Beber bastante água. E é algo que, pra mim, realmente teve que ser uma consciência, uma resiliência e uma cobrança de entender. Eu preciso beber água e ficar olhando pro copo cheio de água sempre e saber, eu tenho que ingerir aquela água, porque não tinha nada de prazer. Mas é a autorresponsabilidade. Eu entendi que eu que sou responsável por hidratar o meu corpo, por nutrir meu corpo, e assim tenho feito. Higiene pessoal, que eu acho que é o básico. Como representante, eu tá com o cabelo penteado, tá, né, os dentes escovados, uma roupa limpa. É o mínimo que a gente pode fazer, mas a gente precisa observar se a gente está tendo esses cuidados ou não, que é nada mais, nada menos que a higiene pessoal.
Atividade física. Atividade física, eu quero que você observe se você é sedentário. Porque é o mínimo que você pode começar a fazer. É só observar. Eu sou sedentário. Primeiro a gente está indo só para o início. O que eu posso fazer? Eu só quero que você observe como está sendo isso. A gente vai ter mais tempo para conversar sobre esses assuntos. Então, o princípio de como começar é observando como você tem feito, como você está cuidando. O segundo lugar, reconhecer onde estou errando. Então, à medida que você vai se observar, você tem que reconhecer: eu estou sendo negligente nisso, eu estou errando nisso, eu estou falhando nisso. Isso é muito importante para o terceiro passo. Então, anota tudo que você já observou que você está sendo falha. Mudar a direção, que é o terceiro ponto. À medida que você observou, que você reconheceu, você tem que mudar a direção para criar novos hábitos. Ali a gente chama isso de metanoia, né? Romanos 12:2 já diz para a gente não se conformar com as coisas desse século, mas transformar na nossa mente. Nós não temos que nos conformar com a forma errada, com os hábitos errados que vivemos, que está adoecendo o nosso corpo, que não está cuidando dele. Mas sim renovar nossa mente para criar novos hábitos, hábitos esses que vai glorificar o nome do Senhor através de um corpo saudável, um corpo bem cuidado, um corpo que represente ele como ele deve ser representado. Então, a partir desses princípios que você já entendeu, o porquê você deve cuidar e por onde começar, já comece a fazer algo por você hoje. Já comece hoje a analisar. Já comece hoje a se observar. Já comece hoje que você já trouxe um entendimento que você precisa desse cuidado, que é responsabilidade sua. Você, a partir desse momento que você já trouxe essa autorresponsabilidade para si, já começa a ver, apontar aquilo que você precisa e deve mudar de direção para que o Senhor venha voltar e encontrar um corpo irrepreensível. Não negligencie aquilo que Ele confiou a você. Eu já agradeço, né, por ter me ouvido até aqui. Não vou me prolongar mais, porque a gente tem muitos assuntos para conversar dentro desse tema. É só realmente uma introdução, é só realmente uma conscientização de que você precisa e deve cuidar do seu corpo, que sim, é templo, é morada do Espírito Santo e que não tem como terceirizar aquilo que é minha e sua responsabilidade. Então, se você gostou, se chegou até aqui e gostou, né, se te nutriu de alguma forma essa palavra, eu peço que você aí deixe aí um comentário, que você curte aí e que você envie para alguma pessoa que você acha assim: poxa, essa pessoa precisava ouvir essa palavra. Essa pessoa, assim como eu, precisa ouvir e talvez vai até me ajudar a colocar em prática essa palavra. Então você compartilha. Fica com Jesus e até o próximo vídeo.